grande filósofo, que foi também ministro da Justiça, uma vez disse que o excesso de leis em uma sociedade era sinal de decadência. Acho que está na hora da gente falar sobre isso, né? Bem-vindos ao Felipe Rodrigues Explica e o tema de hoje é excesso de regulação. Bem, nossa história começa 500 anos antes de Cristo, com um homem chamado Confúcio. Confúcio foi um filósofo chinês que falava que para se ter uma sociedade politizada, você precisava ter um indivíduo ético. Então ele pregava que ética é igual a política. Não existia diferença entre essas duas coisas. E tá, no plano da teoria isso é até legal. Mas isso é aplicável? Pois é, Confúcio, entre muitas outras coisas, ele foi ministro da Justiça. E o ministro da Justiça, na época, era como se fosse o braço direito do imperador. E aí Confúcio teve a oportunidade de, ao longo da sua vida, aplicar as suas teorias. E o que aconteceu quando ele começou a aplicar essas ideias? A província que Confúcio era ministro da Justiça começou a se destacar com relação às outras províncias, começou a se desenvolver muito rápido. E agora imagina o tanto que isso é disruptivo. Um ministro da Justiça que pregava que muitas leis eram sinal de decadência do lugar. Que, na verdade, você precisava educar seus cidadãos para a sua cidade, para o seu país e bem. O que Confúcio falava? Que o indivíduo indo bem, as famílias vão bem. As famílias indo bem, as cidades vão bem. E as cidades indo bem, o país vai bem. Então, para ele, educar era muito mais importante que criar leis. E agora, 2.500 anos depois, como é que a gente está aqui no Brasil? Bem, no Brasil, a gente faz exatamente o oposto do que fazia Confúcio. Em vez de educar, a gente prefere criar leis. E aí acaba que a gente vai criando numa velocidade tão grande e tantas leis que fica impossível acompanhar. E aí você tem um excesso de normas, de regulação para todos os lados, que nenhum brasileiro consegue saber o que está acontecendo. Então, se você for pegar a lei mais básica de um país, que é a Constituição, pouquíssimos brasileiros vão saber ela. Vão saber todas as leis que estão ali dentro, todos os artigos, né, que estão ali dentro. Na verdade, até mesmo as pessoas que estudam direito vão ter dificuldade em falar sobre a Constituição para você. Se você perguntar sobre alguma seção muito específica, elas vão ter que abrir a Constituição e ler. Então imagina, a nossa lei maior é extremamente complexa, extremamente longa. Agora, pensa isso no Brasil inteiro. Quanto que você gasta para fazer uma lei? Um estudo de 2016 falava que a lei mais barata de uma Assembleia Estadual, que foi a Assembleia Estadual de Goiás, saiu por R$700 mil. Então, se você pegar o valor inteiro que foi gasto para aquela Assembleia e dividir pelo número de leis que foram criadas naquele ano, cada lei saiu por R$700 mil. E a Assembleia que gastou mais chegou a gastar 4 milhões por lei. Tá. Esses valores por si só já são muito altos. Mas se é uma lei extremamente eficiente, talvez você até consiga justificar isso de alguma maneira. Mas não é o caso do Brasil. Então o que a gente tem feito? A gente tem gastado muito para criar leis ineficientes. Vou pegar um exemplo aqui de Goiânia. A gente tem uma lei que é da Câmara Municipal, que fala que se você for fazer academia, você precisa apresentar um atestado médico falando que você está apto a fazer academia. Então imagine só que foi gastado milhares de reais para criar essa lei. Precisa dessa lei? O que essa lei está tutelando? Essa lei, quando você escuta ela, você fala, legal, essa lei está tutelando a saúde. Mas essa lei está de fato tutelando a saúde?
Esse era um problema que a gente tinha aqui em Goiânia. Então, as pessoas iam na academia sem falar com o médico e aí passavam mal e eram internadas, morriam. Não, isso não era um problema de Goiânia. Isso é um problema que foi criado. Criaram no imaginativo esse problema e aí fizeram uma lei em cima disso. Gastaram milhares de reais, gastaram tempo. Tem várias prioridades na cidade, mas resolveram discutir essa lei e gastar tempo para aprovar essa lei. Ela não é uma lei prática, é uma lei que ela visa tutelar a saúde, mas o que eu vejo é que muitas pessoas elas meio que desanimam de ir para a academia porque tem que ir no médico. E esse papel do médico hoje é conversar com o aluno, falar, você tem algum problema, alguma restrição, que você não possa fazer uma atividade física? E aí a própria pessoa ela se autoavalia, e aí se ela tiver um problema, é claro que aí vai precisar de outros exames, de outras coisas, mas essa triagem inicial poderia ser feita na academia, como é feito em vários estados. Mas aqui em Goiânia, em vez de educar o cidadão e falar assim, se você tiver algum desses problemas, você deve ir ao médico. Academias, perguntem para os alunos se eles têm esse problema. Não, criou-se uma lei. E aí a lei meio que cai no vazio. Ela não está tutelando a saúde mais. Então o problema dessa lei é que ela ficou um pouco perdida. E isso é só um exemplo de muitas leis que vão por esse caminho. Cria-se um problema, e aí cria-se uma lei para resolver esse problema, que é um problema que poderia ser resolvido por meio de conscientização, e gasta-se muito para fazer essa lei. Beleza, esse é o problema número 1. Qual que é o problema número 2? O problema número 2 é que o foco vira criar leis e não gerar resultados, gerar transformações reais na sociedade. E aí a gente tem diversos exemplos, mas eu vou pegar um que foi bem simbólico, que foi a proibição do canudo de plástico. Então essa lei ela veio para reduzir o consumo de plástico e preservar o meio ambiente. Perfeito. Esse tem que ser o objetivo da lei. Mas aí como é que ela é feita que se torna um problema? Você simplesmente chega e fala, está proibido o uso de canudo plástico. E você não tentou construir soluções antes com a sociedade, não tentou incentivar alternativas a isso, pode dar o efeito contrário, que é o que acontece em algumas praias do Rio. Você vai, em vez do cara te dar um canudo, ele vai te dar um coco dentro de um copo de plástico. Você está gerando mais plástico. Mas é como se o problema tivesse sido resolvido ao criar a lei. Criou a lei, ótimo. Tá, vamos embora, bola para frente. Não, seria muito mais fácil não ter criado essa lei, em vez disso, ter educado a sociedade sobre esse tema, ter incentivado empresas a desenvolverem alternativas ao canudo de plástico, incentivar mesmo monetariamente, incentivar pesquisa, incentivar quem não usa canudo de plástico, enfim, pensar em outras alternativas que fossem focadas no impacto. E aí você consegue ir ajustando essas alternativas ao longo do processo. E esse é o grande problema. Você perde totalmente o foco na transformação. E você foca só no impacto, talvez, midiático daquilo. Falar, eu aprovei essa lei ela é ótima. Mas você não está preocupado com o segmento daquela lei. E isso é só um exemplo de muitas leis que acontecem. E isso era uma lei que tutelava uma situação importante, que era realmente o excesso de resíduos que a gente está gerando. Poderia ter sido aproveitado esse momento, mas ele meio que passou. E a gente vai ter que buscar lá na frente e reverter esse mesmo problema que não foi resolvido. E aí a gente chega no terceiro problema, que é uma mistura de tudo que eu falei anteriormente. É a consequência, na verdade. Que tudo fica mais difícil e mais caro. Você acaba tendo, quando você não educa o indivíduo, ou seja, quando a lei é mais importante, a criação da lei, do que a educação do indivíduo, quando isso se torna mais importante, você acaba tornando todo o processo mais travado e mais caro. Porque o indivíduo ele não conhece a lei, ele não foi educado para se portar de maneira ética
Então, muitas vezes, ele quebra a lei sem nem saber que ele está quebrando a lei. A gente tem leis que não são boas, então elas não servem também de bons balizadores para o comportamento desses indivíduos. E aí, no final, você tem, por exemplo, em empresas, áreas que vão tratar só sobre regulação, porque a regulação ela ficou inacessível às pessoas. Ficou inacessível. Se eu colocar as leis aqui nessa sala, se eu imprimir todas as leis que o Brasil tem, todos os normativos, regulamentos, regimentos, isso aqui vai ficar abarrotado. Provavelmente vai encher meu apartamento inteiro. Ou seja, é totalmente inviável você saber as leis do Brasil. E isso não faz o mínimo sentido. E por que que ninguém vai atrás de educar o indivíduo? Mas sim fica indo atrás de criar novas leis, de falar para a imprensa que tem essa lei que vai resolver tudo. Porque é difícil educar o indivíduo. É difícil, é caro, leva muito tempo e provavelmente você não vai ser reconhecido por isso. Então, que político que quer assumir esse risco de não, eu vou assumir essa política, ela é uma política de longo prazo e que vai trazer frutos, talvez na gestão do meu concorrente, não sei, mas com certeza não será na minha gestão. E aí o que geralmente se opta? Por fazer leis e fazer obras. Então essa mudança ela já foi proposta 500 anos antes de Cristo. Ela foi testada já. Não só na China, outros lugares já foram exemplos de sociedade extremamente desenvolvida porque tinha uma base ética e moral muito forte. Bem, então um bom começo para a gente mudar os municípios, os estados, o país, é começar mudando os indivíduos. E uma outra coisa bem prática que a gente pode fazer é começar a cortar leis. Então, em vez de criar leis, a gente começa a extinguir leis. Extinguir leis que não fazem sentido, extinguir leis que estão obsoletas. Então, o que a gente faz para mudar os municípios, os estados e aí, consequentemente, mudar o país? A gente tem que começar dos indivíduos. Começar dando a capacidade de discernir mesmo o que é certo, o que é errado, quais caminhos ele deve seguir e deixar de fato essa decisão na mão dele. Você dá a educação e começa a cortar leis. Então, em vez de criar várias leis, ter essa mentalidade de vou criar leis, sempre ter a mentalidade anterior de eu vou educar indivíduos e eu vou extinguir leis. Se você começa a ir por esse caminho, já é um grande passo para mudar todo o nosso sistema e destravar toda a máquina brasileira. Bem, eu queria saber de vocês que leis tem nos estados de vocês, nos municípios de vocês que não fazem sentido e que soluções vocês já viram acontecer na cidade que elas fogem dessa ideia de criar novas leis e são resolvidas com a comunidade. Comentem aí, deem um like e fiquem à vontade para me procurar, mandar mensagem nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui meu Instagram, vou deixar aqui meu LinkedIn e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!